Já fez? Ô, Carlos Alberto Garcia, estamos ao vivo no Facebook para todo o Brasil. Quem sabe para o Japão também, viu? Deixa eu ver aqui, vamos sintonizar direitinho, tá aqui. Boa noite, Carlos Alberto Garcia. Boa noite, Cícero, boa noite a todos que estão nos vendo, né, nos ouvindo. Para mim é um motivo de muita alegria, sabe, muita satisfação mesmo. Para quem não sabe, eu moro em Londrina, meu nome é Carlos Alberto Garcia. Já há algum tempo que eu venho conversando com o Cícero em relação a essa live, né, essas conversas que, nesse momento de pandemia, de muitas preocupações de toda a humanidade, a gente participar dessas conversas, rever os amigos, né, falar algo do passado, que sempre é importante, porque ninguém está bem no presente, ninguém conquista um futuro se não tiver um bom passado, né, Cícero? Então, por isso que eu estou, assim, muito motivado por mais essa conversa, e eu estou, assim, à sua disposição. Também, Cícero, para quem não sabe, eu joguei no Corinthians na década de 70, eu joguei 6 ou 7 anos no Corinthians, morei no Parque São Jorge, na época que eu tinha 14 anos, vim do interior de São Paulo, que é uma cidadezinha pequena chamada Flórida Paulista, e eu fui muito, muito, muito feliz no Corinthians, por isso que realmente o Corinthians eu tenho também a minha gratidão, porque se eu estou aqui hoje em Londrina, né, com amizades, sabe, com a maneira muito respeitosa das pessoas, isso também eu devo à etapa, ao tempo que eu joguei no Corinthians, é claro. Maravilha, Carlos Alberto Silva. Silva não, o Garcia. Eu confundo com o Silva, que foi o técnico do São Paulo, né? E eu joguei também, joguei também com o Carlos Alberto Pintinho na seleção, que também era Carlos Alberto, viu? Ah, eu lembro dele. Jogava no Fluminense, né? Fluminense, isso. Então tá certo. O Carlos Alberto Garcia, você começou no Corinthians, como você mesmo citou, e também logo que iniciou no Corinthians, logo você foi para a Seleção Brasileira de Juniores, é isso? Então, na verdade, eu fui muito cedo para o Corinthians, né? Eu tinha 14 para 15 anos. Só que eu fui cedo e isso me deu tempo para eu me preparar melhor, porque, na verdade, desde aquela época, sempre foi difícil oportunidades e também ter essa chance de ficar dentro do Corinthians. Eu morei dentro do Parque São Jorge, imagina assim a mordomia, a condição, né? Eu estudava à noite e morava dentro do Parque São Jorge e treinava dentro do clube, quer dizer, isso me deu tempo para eu ficar me preparando, melhorando no aspecto técnico, no aspecto tático, e desde 70, 71, eu já comecei a me destacar no Corinthians juvenil, fazia muitos gols de cabeça, esse era meu forte. Deus me abençoou tanto que o Baltazar, que era o cabecinha de ouro, aliás, que é o cabecinha de ouro, tem estátua até hoje no Corinthians, né? Por tudo que ele fez no Corinthians, ele era o melhor artilheiro de cabeça da história do Corinthians. Então, ele me viu essa capacidade, eu muito cedo, me colocou para eu treinar lá de cabeça, numa forca, dava muitos pulos de cabeça durante o dia, queixo no peito, olho aberto. Até hoje eu sei de cor porque ele me ensinou. Então, como eu comecei a fazer muitos gols no infantil e juvenil, aí o seu Antoninho, que era da CBD na época, né, aí fui convocado para a Seleção Brasileira. E isso me deu muita condição, muita assim, experiência, sabe? Então, isso me ajudou muito na minha carreira logo adiante. Tá certo. Daí você foi disputar a Copa do Mundo Juniores, é isso? Na França, né? Em Cannes, foi na Cannes, na França, foi Geraldo do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, que era reserva, foi o Carlos Alberto Pintinho, Joãozinho do Cruzeiro, o Rondinelli, zagueiro central, de São Paulo era o Mário, centroavante, o Moacir, goleiro da Ponte Preta, e quem mais tinha paulista lá? Eram poucos paulistas. O goleiro era o Tonhão do Palmeiras. Era uma boa seleção, viu, Cício? Isso, assim, nós ficamos 3 meses assim, treinando e se preparando para jogar em Cannes, na França. E nós somos campeão mundial lá naquele ano. Então, foi muito legal. Sabe, o Kleber do Fluminense, era uma equipe muito boa. O Mauro, centroavante do São Paulo, também era o Mauro. Então, foi muito legal. Isso me deu muita cancha também para o futuro. Isso aí que ano que foi o 73. 73. Nós ficamos desde janeiro de 73 convocados, saiu a convocação,
até abril, maio de... Nós ficamos 3 ou 4 meses viajando na África, na Europa, na Ásia, e treinando para se preparar para esse campeonato que foi muito legal. Enfrentamos a Holanda, enfrentamos vários clubes importantes na época, né? Então, Argentina, então foi muito legal. E quando você saiu do Corinthians, o primeiro time que você foi para o Londrina ou foi para algum time antes? Não, eu fui para Campo Grande, na época o técnico era de Ed Lameira. Lembro bem. Daí de São Paulo. E ele já tinha me visto jogar no Juventude do Corinthians. Aí me contratou para ir lá. Naquela época, para quem não sabe, o contrato era aqueles contratos de gaveta, Cícero. Então, o pai tinha que assinar, sabe? A gente não tinha nenhuma liberdade para essas coisas. E o Corinthians me emprestou lá em Campo Grande, porque eu estreiei no Corinthians muito cedo, com 17 anos. E aí no primeiro jogo eu fui muito bem, muito bem. Até tem registro para isso. Mas no segundo, terceiro jogo, eu, como centroavante, sabe, não tinha muita personalidade, não fiz gols. O Corinthians há 18 anos sem título. Então, tudo isso me deu assim, uma certa dificuldade, mais no aspecto psicológico, de jogar no Corinthians na sequência. E aí o Corinthians me emprestou para Campo Grande, depois para o Saad, em 75. O Saad o técnico era o Duarte, como é que chamava? Zé Duarte. Como? Zé Duarte, né? Zé Duarte. Também me levou para lá. Lá fui com o Ivan, eu fui com o Wagner Chinoca, o Benê também que jogou no Corinthians, o Leonete, goleiro. Aí fizemos uma boa campanha em 75. E aí depois que eu vim para Londrina para ficar. Em Londrina aí fiquei. E aí aqui que eu consegui me destacar no aspecto também a nível nacional, né? Porque aí houve uma certa boa conduta do Londrina, uma boa performance, e eu, com um elenco muito bom, eu consegui me destacar nesse exato momento quando eu vim para Londrina. O seu afiliado já está aqui, ó. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Olha lá, Cícero, pergunta do gol no Vasco que ele fez. O Leandro. O Leandro. O Leandro é meu afiliado. O Leandro é filho do Fio. O Fio é o José Roberto. Eu joguei com o Fio em Campo Grande, joguei com o Fio no Corinthians, joguei com o Fio no Londrina. Então, assim, a gente é como se fosse irmãos hoje, o Cícero. E esse gol no Vasco aí, como que foi? Ele está perguntando aí, ó. Então, porque o Londrina, muitos não sabem hoje. Aqui em Londrina e região, todos lembram, se recordam dessa campanha do Londrina no Campeonato de 77, 78. Mas aí o Londrina começou a ganhar, ganhou do Caxias, ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo, e aí foi jogar no Vasco, lá em São Januário. Para quem não sabe, até hoje é recorde de público, lá em São Januário. Essa partida que foi 2-0 para o Londrina, um gol do Brandão e outro gol meu. E o meu gol foi um gol maravilhoso, de esquerda, eu não chutava de esquerda, enfim. Mas o Vasco tinha uma equipe muito boa, jogadores a nível de seleção brasileira, Mazzaropi, Abel, Roberto Dinamite, Ramon, Guina e tantos outros, né? Então, foi realmente uma grande surpresa o Londrina vencer, naquela época, o Vasco da Gama. Então, em 1977, eu, como São Paulino, né? E o São Paulo estava bem naquele campeonato. Então, eu acompanhei de perto. E, acompanhando de perto, sem dúvida, que surgiu Londrina também dentro do nosso radar, né? E o Londrina... o Londrina foi muito bem aquele ano, foi espetacular. Quando que vocês sentiram que poderia chegar entre os 4 times? Vocês foram ganhando os jogos difíceis, aí foram ganhando confiança, é isso, Carlos? Na verdade, o Londrina estava com um elenco muito bom naquela época, né? Tinha os 11 jogadores titulares, que naquela época não tinha 30, 40 jogadores. Eram 18, 19, 20 no máximo. Então, os 11 que eram titulares, aí lá em Goiânia, que foi a fase decisiva nossa, ganhamos do Atlético Goianense e do Goiás, em dezembro. Aí classificamos para chave ouro de novo, que o Londrina tinha feito uma campanha ruim anteriormente, tinha ido para a repescagem. E aí classificou nesse momento lá em Goiânia, que também foi uma surpresa. Para você ter uma ideia, naquela época tinha a loteria esportiva e tinha a zebrinha, lembra? Deu 95% a vitória do Goiás contra o Londrina.
O Goiás de Pastoril, de muitos jogadores, o Lincoln, muitos jogadores importantes, e já se destacavam nessa época. Aí chegamos lá e vencemos também por 2-0, 2 gols do Brandão. Aí foi quando classificamos para a chave ouro do Brasileirão. Caiu Londrina, Caxias, que eram as duas equipes mais medianas, depois Santos, Flamengo, Vasco da Gama, Corinthians, e acabamos vencendo todas essas equipes grandes. Ganhamos do Flamengo e do Corinthians aqui no Estado do Café, em Londrina, ganhamos do Santos lá no Pacaembu, ganhamos do Vasco em São Januário, e aí foi quando o Londrina espantou o Brasil inteiro, que ficou entre os 4. O Londrina e o Operário de Campo Grande, time mediano na época, e o São Paulo e o Atlético Mineiro, que ficaram para finais. Nós pegamos o Atlético e o São Paulo pegou o Operário de Campo Grande, que jogava manga, tinha uma boa equipe também, o Operário de Campo Grande naquela época. É verdade, o jogo no Morumbi de São Paulo e Operário deu mais de 130 mil pessoas aquele jogo. De tanto foi jogo São Paulo. Foi difícil. São Paulo, eu lembro até hoje o gol que o São Paulo fez, que desencantou. O Chicão jogou a bola por cima da barreira e o Serginho entrou e marcou. O gol foi meio no final. Agora, o Serginho Chulapa foi... Pode falar. O Serginho Chulapa foi juvenil comigo também. Ele era juvenil do São Paulo e eu era juvenil do Corinthians. Grande artilheiro. Se encontraram, né? O Carlos Alberto, a equipe do Londrina tinha excelentes jogadores, né? Quais os companheiros seus daquela época de 77, 78? Tinha o Paulo Rogério, que foi juvenil comigo do Corinthians. Grande goleiro. Paulo Rogério, lembra? Lembro. Tinha o Claudinho e o Zé Antônio, que era daqui da região. O Zé Antônio veio do Paraná, veio lá de Curitiba, e o Claudinho veio aqui do União Bandeirante. Aí tinha o Carlos, que jogou na Portuguesa, o Arengue na Portuguesa, e o Dirceu até depois foi campeão pelo Grêmio, lateral esquerdo. O meio-campo era maravilhoso. O Zé Roberto veio do Palmeiras, o Zé Roberto volante, jogava muita bola. O Ademar também, era um meio esquerdo muito habilidoso. E eu na minha direita. Aí o ataque era Xaxá, que também veio da Portuguesa, o Brandão, que acabou se destacando como artilheiro, e o Nenê, que também veio de São José dos Campos. O Nenê também era um jogador. Na época, a vantagem nossa, Cícero, foi que tanto o Nenê como o Xaxá, que eram ponteiros para a época, mas já fazia a marcação no meio campo. Então, o Londrina, nessa época, já jogou no 4-4-2. E todos os nossos adversários jogavam no 4-3-3. E o Sr. Renganeschi, que era o técnico nosso, usou isso muito taticamente para levar vantagem no meio-campo dos nossos adversários. E com isso, as vitórias foram acontecendo. E ninguém sabia por quê, porque foi surpresa para muita gente isso. E o Londrina, no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um dos principais jogos, vocês já estavam ali no bolo, né? Esse foi. Quando vocês viajaram para Belo Horizonte, sabendo da potência do time do Atlético, vocês achavam que poderia surpreender o Atlético? Ô Cícero, depois que nós ganhamos do Vasco da Gama lá em São Januário, sabe, também foi uma maneira, porque naquela época, se o Vasco ganha do Londrina, uma vitória era 3 pontos. O Vasco passaria o Londrina sairia. Então foi um jogo assim de vida ou morte, e um jogo muito tenso, muita pressão. E além da responsabilidade, a gente entrou com medo, assim, porque o Vasco era uma loucura. Depois que passamos do Vasco, a confiança aumentou nossa. Eu diria que alguns diretores, mesmo o presidente nosso, que na época, que hoje está no céu, o Franquelo, já falava em Libertadores, falava já que ia passar o Atlético Mineiro. E nós sabíamos que tinha o Reinaldo, tinha Toninho Cerezo, tinha Marcelo, tinha muitos jogadores importantes, tinha o Márcio, o zagueiro, que jogou comigo na seleção, o Marcelo também tinha jogado comigo na seleção de juniores. Nós somos para Minas Gerais muito mais confiantes disso do que nós somos para São Januário, porque a gente achou que ia vencer sim. Tanto é que, para mim, com muita humildade, com todo o respeito, né, porque o Reinaldo era acima da média, o Toninho Cerezo era acima da média, o João Leite era acima da média, enfim, no todo,
o Atlético, individualmente, era muito melhor que a gente. Mas o Paulo Isidoro também era jogador de seleção brasileira. Mas foi um jogo que nós perdemos. O 4-2 não disse nada. Esse jogo 4-4, 3-3, 2-2, ninguém falaria nada, porque foi um jogo muito tenso, muito rápido, sabe? O Paulo Rogério, que era um dos melhores jogadores nossos, tomou um gol lá que normalmente ele jamais tomou. E o Reinaldo, numa tarde muito iluminada, acabaram ganhando de 4-2. E eu fiz um gol de cabeça e o Brandão também fez um gol. Mas mais de 100 mil pessoas no Mineirão, Cícero. Então, você imagine o peso disso, né? Da tensão, da responsabilidade, da confiança. Para mim, foi o melhor jogo do campeonato. Mas, como o Atlético ganhou, aí viemos... e outra coisa, a gente era favorito, porque a primeira foi lá em Minas. A segunda partida foi aqui em Londrina. Você imagina que loucura que foi aquilo. Aí o Reinaldo não pôde jogar aqui, porque a CBF suspendeu, e foi 2-2. E aí, 2-2, o Atlético jogava pelo empate, e nós acabamos desclassificados. E aí o Atlético foi à final com o São Paulo, merecidamente, porque realmente, no aspecto individual, não tem o que contestar, né? Só tem que chorar como estou chorando até hoje. Na verdade, foi um dos melhores times do Atlético Mineiro, foi aquele né, de todos os tempos, eu acredito, né? Teve também sim. O Éder, ponto esquerdo, uma época, mas eu acho que aquele time do Toninho Cerezo estava jogando muita bola, né? O ponto esquerdo era o Ziza. O ponto esquerdo era o Ziza, o ponto direito era o Paulo Isidoro. Todos, Cícero, a nível de seleção brasileira. Mas mesmo assim, a gente... Quando fizemos 3-2, o Mineirão todinho ficou calado com medo que a gente fosse empatar o jogo. A torcida do Atlético estava apostando tudo naquele ano também, no título, né? Porque estava embalado o time, né? E, sem dúvida, que levou... Então o jogo chegou, tá 3-1, daí foi para 3-2, é isso? Eu fiz 3-2 de cabeça, né? Até o João Leite é muito meu amigo, a gente sempre conversa, quando encontramos, a gente sempre conversa sobre isso. 3-2 foi tenso, o Londrina em cima, o Nenê perdeu um gol, chutamos bola na trave. É que o 4-2 é um resultado que foi goleada, mas foi um jogo para nós. Talvez, na minha concepção, foi o jogo que o Londrina melhor jogou em todos os adversários que nós tivemos. Que hora de ligar, hein? Viu? Deixa eu falar aqui, mandar aqui o pessoal que está ligado com a gente, né? A Lília já está mandando uma boa noite para nós. Também Maria Aparecida Pires, Maria Alice. Mariana Garcia tem o seu sobrenome, hein? Acho que... essa é minha filha. Essa aí é sua minha filha. Muito legal. O Leandro está aqui, né? Que é o filho do Fião. Meu afilhado. Também, o Zezinho Trindade. Carlos Eduardo da Silva. Muito obrigado, esse pessoal que estão aí. Se quiserem fazer pergunta para o Carlos Alberto Garcia, tá às ordens aí, hein, moçada? Agora, Carlos... Oi. Antes de você fazer a pergunta, eu fiquei 6 anos no Juvenil do Corinthians. Imagine a loucura que todos nós tínhamos, quando juvenil, infantil, de jogar no time de cima. E quando eu fiz 17 anos, eu estava no aspirante do Corinthians. Jogava Servilho, todo jogador de final de carreira, Benê. E eu fui jogar em Sorocaba, contra o São Bento, à noite. E aí foi 1-0 para o Corinthians, e eu fiz um gol de cabeça. Mas, Cícero, eu fiquei tão feliz naquela época. Isso foi em 72. E eu lembro como se fosse hoje, que jogar em Sorocaba naquela época era jogos importantes, porque o São Bento era um clube médio para alto, né? Médio para melhor. E eu tenho essa linda lembrança em Sorocaba que eu fiz essa partida. E o Paraná, Cícero, que jogou comigo aqui em Londrina, que foi ponto esquerdo de seleção brasileira, hoje ele mora em Sorocaba. Então eu queria mandar um abraço ao Paraná, que além de ter sido um jogador consagrado de seleção brasileira, disputou o Mundial de 58, né, ou 62, não sei, 66. 66, isso. Então, é uma grande pessoa que eu guardo o maior carinho por ele. E até ele fez o gol aqui da inauguração do Estádio Café, ele que fez o gol de pênalti, e eu estava jogando com ele, tive orgulho de jogar com ele. O Paraná é nosso vizinho aqui em Sorocaba, que nós estamos pertinho de Sorocaba, né? E a gente fazia programa TV aqui, a cabo, e ele veio 2 vezes aqui, convidado nosso, ele veio 2 vezes aqui. Gente fina pra caramba, o Paraná. É bom demais.
E é o seguinte, cara, a vitória o Londrina teve vitórias importantes, né? Como você citou, contra o Vasco, contra o Corinthians, também foi no Campeonato Brasileiro, é isso? Aqui no Estado do Café, e por coincidência, até hoje também, é o recorde de público pagante do Estado do Café. Isso faz 50 anos, Cícero. 43 mil pagantes. Imagine que loucura que foi essa época, né? O Mineirão com 100 e poucos mil pagantes. São Januário é recorde de público até hoje também. Então, você vê que sensação que foi o campeonato e que sensação também que foi o Londrina e o Operário de Campo Grande em ter despontado esse ano, né? Foi uma bênção para nós, né? Então, essas vitórias importantes é que deu, vamos dizer assim, bastante força Destaque, né? E deu, assim, vamos dizer assim, o que começou até o Londrina acreditar que poderia chegar a ser campeão, né? Porque quem passa... o Corinthians, todo mundo sabe, time grande, passou pelo Flamengo, né? Ganhamos do Santos, né? Ganhamos do Santos do Pacaembu, que era difícil também. Então... Cláudio Adão, Tonzinho, Ayrton Lira. Era um time massa o Santos. Ganhamos de 2-1 aí no Pacaembu. Gol meu. Gol meu também. Meu e do Nivaldo, que também era juvenil. Eu esqueci de falar do Nivaldo e do Everton, que estava despontando no juvenil. O Everton jogou no Corinthians, seleção brasileira, e o Nivaldo também destacou, foi jogar em Portugal. E os dois também eram juniores, mas ficava no banco e entrava. Quando entrava, dava conta do recado. O Everton, São Paulo contratou ele jogou pelo São Paulo em 81. Marcou aquele golaço. Marcou aquele golaço contra o Botafogo do Rio, de fora da área. Eu estava no Morumbi naquele jogo lá. Esse mesmo. Jogava muito o Everton. Agora, daí quando o Londrina foi desclassificado, né? Foi desclassificado com o Atlético Mineiro. Quantos anos mais você ficou no Londrina, Carlos Alberto? Então, Cícero, isso foi em maio, junho, mais ou menos. Em julho, o Vasco da Gama e o Internacional de Porto Alegre começou a despontar um certo interesse para me contratar. Eu estava com 24 anos, 23 anos, então, embora eu tenha passado pelo Corinthians sem nenhum sucesso no profissional, eu com essa campanha eu consegui ter esse mercado aberto. Mas nessa época continuava o passe preso, você sabe que era difícil, a gente não tinha muitas informações, sabe? A gente era meio leigo, né? Por exemplo, o Flamengo também se interessou, até tem um jornalista aqui que está escrevendo um livro meu, então ele está pesquisando, e lá no Rio tem lá nos jornais que ele conseguiu, que o Flamengo também tentou me contratar, e eu soube só depois de 50 anos depois. Quer dizer, que loucura que era isso. Que loucura que era isso. Então, eu fui para o Vasco me contratou, né? O Vasco comprou meu passe na época. Na época, sei lá quanto que era, 1,5 milhão lá, não sei quanto que era o dinheiro hoje, né? E, enfim, eu fui contratado pelo Vasco, agosto, setembro. Então, eu tive essa mudança no Londrina para o Vasco. Eu tive mais uma chance em jogar em time grande. Mas lá também a história é longa. O Dirceu, que era o meia esquerda do Vasco, o Vasco vendeu o Dirceu, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o técnico Orlando Fantoni falou para mim, você vai jogar no lugar do Dirceu, igual o Dirceu. Eu quase caí da cadeira, porque jogar igual o Dirceu era o formiguinha, era o meia esquerda, o meia armador, e eu era um meia ponta de lança, que gostava de fazer gols, né? Então, aí fiz de tudo, mas também no Vasco joguei muito pouco. Consegui fazer gols até lá com o Otto Glória, na época, mas jogar de ponta direita. Mas não fui bem também, Cícero. Aí voltei para Londrina, aí depois fui campeão, aí as alegrias continuaram, graças a Deus, né, Cícero? Quantas vezes foi campeão paranaense? Só uma vez pelo Londrina, em 81, só uma vez só. 81. Uma vez só. Em 75 a gente ficou em terceiro ou quarto lugar, aí em 76 também, aí em 81, quando disputei, a gente foi campeão. Gol meu de cabeça. Então, não, mas você era um artilheiro mesmo. Até outro dia um colega me perguntou, né, um garoto mais novo, tem 20 anos de idade, ele falou, quem que você compara o Carlos Alberto Garcia da época com os jogadores atuais que ele falou que eu conheço ele? Eu particularmente, falei para ele,
o Carlos Alberto Garcia, eu comparo o Carlos Alberto Garcia para o Londrina como foi o Dagoberto para o São Paulo e como é aquele William Bigode para o Palmeiras. Eu comparo assim o seu futebol de arranque. Estou mais ou menos certo ou não? Até eu te agradeço, que ele é um grande jogador, né? Assim, eu até acho que, particularmente, o Dagoberto jogou muito mais que eu, mas no Londrina, eu acho que essa comparação cabe. É que eu era mais artilheiro, por exemplo, eu era mais assim, eu subia muito de cabeça, né? O Dagoberto já não tinha muito esse estilo, mas para mim é uma honra, bicho. Se eu comparar ao Dagoberto, eu vou te agradecer a vida inteira, Cícero. Não, mas é. E eu, como eu falei, estava acompanhando o meu time aquele ano, então, aquele tempo a gente era mais de rádio do que de televisão, né? Sim. Então saía lá, gol em Londrina. Quem? Ou era o Brandão, ou era o Carlos Alberto Garcia. O Brandão também fez muito gols, né? Fez bastante. Cícero, assim, o futebol sempre foi um esporte coletivo, né? E a cada vez fica mais coletivo. No aspecto individual, pelo menos na minha época, como era um jogador, né, mediano, né, eu fui protagonista algumas vezes no Londrina, né, em alguns momentos importantes. Tanto é que, graças a Deus, esse destaque eu tive, mas com a ajuda de todo mundo. Porque o Dagoberto, ele foi um jogador, para mim, assim, ele muitas vezes, ele destacou sozinho por jogadas individuais, mesmo a sua equipe mal, ele fez a jogada e resolveu o negócio. Isso... Muitas vezes nós vimos o Dagoberto fazer isso, e tantos outros craques. Como eu era um jogador que dependia muito do coletivo, e foi no Londrina que no coletivo encaixou, né, como os modernos falam hoje, ficou em outro patamar, né, porque nessa época que o Garcia e o Brandão faziam gols, o Londrina, se passasse o Atlético, ia ser duro para o São Paulo, Cícero, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas né, não teve essa oportunidade. Por que o Londrina não continuou daquela maneira? Porque não tinha condições financeiras de manter aquele elenco. Vendeu tudo, emprestou todo mundo e começou tudo de novo, né? Essa que é a resposta que eu dou. Por que o Londrina não teve a sequência que muitos clubes grandes hoje dão sequência, destaca e fica lá 1, 2, 3, 4 anos se destacando a nível nacional. Mas, pelo menos naquela época, deixou marca, um registro muito importante, né? E tanto é que a geração nossa, aqui em Londrina hoje, jamais vai esquecer desse momento, né? E depois da comunicação, das redes sociais, do Google, da internet, essa molecada também, muito bem informada, é muito fácil saber disso, né? É só clicar lá que aparece os momentos importantes. Mas eu digo o seguinte, Cícero, realmente naquela época, naquele ano, de 77 para 8, o Londrina, como elenco, como taticamente, jogou muito mais do que o Londrina campeão de 81. Que outra. O de 81 ganhou o título, deixou marca, porque todo clube campeão, a vida inteira fica registrado, né? E nós, nessa época, em 77 ou 78, né, não deixou título. Então, isso aí um dia vai acabar. Mas, graças a Deus, eu estava presente nas duas. Nós falamos do Paraná aqui agora, o Candinho, irmão do Paraná, está te assistindo lá, hein? O Candinho, irmão do Paraná, jogou muita bola também, né? Jogou, o Candinho jogou muita bola. Jogou mais que eu, Lu, jogou mais que eu, Cícero. É que às vezes o jogador não tem oportunidade, sabe? Assim, porque o Paraná tem oportunidade. Verdade. Eu canso de ver aqui em Londrina, o irmão do Rafinha jogava mais. Mas é porque não teve oportunidade, né? Isso é inexplicável no futebol, né? Só nós, Cícero, que passamos, né, no esporte, passamos no futebol, que conseguimos entender isso, que não tem explicação. A vida inteira eu ouvi os irmãos do Zico jogar mais que o Zico, né? Mas quem destacou foi o Zico, né? Nem o Edu, nem o... Enfim, essas histórias têm mais de centenas de coisas que aconteceram. E o Paraná é meu irmão, eu joguei com o Paraná em Campo Grande, sei lá, com o Operário, com o Toninho Guerreiro. Para mim, o Toninho Guerreiro, que eu vi jogar de perto, foi o melhor centroavante que eu vi jogar de perto. Eu não vi ninguém melhor que o Toninho Guerreiro. Ninguém, né? O Toninho está no céu, ele era de Bauru, quer dizer. Então, essa chance que eu tive, eu aproveitei, porque para mim era um orgulho. Era uma honra jogar com o Paraná, com o Toninho Guerreiro, com o Rivelino, com o Dirceu Lopes, com o Gerson. Para mim, eu babava, né? Eu babava. E a gente tinha que aprender alguma coisa, né, Cícero?
Eu vi uma foto sua na internet, com o Morumbi lotado, e você no Corinthians. Foi o jogo final contra o São Paulo, aquele jogo lá ou não? Não, não foi não. Não foi Não. não. Aquele jogo lá eu tinha 15 anos, Cícero. Era aspirante. E na época o aspirante fazia preliminar. Foi São Paulo e Corinthians, mas era titular. Eu era aspirante. Não, mas você estava junto com o Rivelino, parece? Ah, não, desculpa. Ah, não. Então já foi. Ah, não, desculpa. Então foi depois. Essa com o Rivelino, eu entrei jogando no lugar do Mirandinha, que operou da Amígdalas, e aí o Fluminense tinha Félix, tinha Gerson. Não, eles foram para Pacaembu, isso aí foi alguns anos depois. Eu joguei, sim, joguei com o Rivelino. O Rivelino batia de calo, eu tinha até medo, porque não dá para dominar a bola dele, né? Deus me livre. Ô, Carlos Alberto, quantas camisas você vestiu durante sua carreira? Mais ou menos, é difícil. A Corinthians, a primeira, eu fui para Teresina, depois da seleção brasileira, que fui campeão do mundo. Depois fui para Teresina, no Tiradentes, que nada fiz lá, 17 para 18 anos, né? Só aquelas coisas. Joguei com o Tinteiro, com o Murilo. O Teco era aquele goleiro o goleiro do Fluminense, que jogou Mundial também. Castilho. Aí depois joguei em 73, joguei em 74 no Operário, com o Tony Guerreiro de Paraná, com o Nenê, minha esquerda. Nenê, amigão nosso. Jogava muita bola também o Nenê. Falecido, eu morei no mesmo quarto com ele no hotel lá. Nunca faleceu, mais vi também. Né? Saudade do Nenê, habilidoso. Só que ele estava em final de carreira, e eu moleque ainda. Aí joguei no Saad, que aí no Saad eu comecei já a fazer gols, né, no Campeonato Paulista, aí me destaquei um pouco, e só no Londrina, eu vim para cá, e aí ninguém mais me segurou, aí só foi alegria. No Londrina só foi alegria. Então, todos os gols são importantes, mas qual aquele que você acha que foi um dos mais importantes? Não o mais, deve ter mais de um, né? Mas vamos ver aqui aquele que se... assim, aqui também os jornalistas, né, a imprensa me pergunta isso, e eu sempre respondo o seguinte, é difícil responder isso, porque foram tantos jogos assim, com emoção. Agora, de emoção mesmo forte, foi contra o Corinthians aqui no Estado do Café, que nós ganhamos de 1-0 gol meu. Esse foi assim, o Vicente Matheus estava atrás do gol, e como foi o Vicente Matheus que eu briguei com ele, que ele não queria que eu não me deu outras oportunidades. Na verdade, depois eu percebi que ele tinha razão, mas na época eu não me conformava. Como não jogar no Corinthians, né? Aí, esse gol para mim foi assim, foi uma consagração naquele momento. Fiquei chorando, foi uma emoção muito forte. Mas de importância foram dois. Foi o gol do título, que isso vai ficar para a história, que foi o gol de cabeça 2-1, no Estado do Café aqui, o gol do título paranaense, né? E esse gol lá em São Januário, homem de esquerda, também contra o Vasco, foi assim uma coisa que me marcou muito também na época, marcou muito. Não só de emoção, como de dificuldade. Imagine fazer um gol naquele momento, o Londrina pequeno, o Vasco gigante. Então, esses dois gols para mim teve muita importância. Mas, se eu for contar, eu vou ficar até amanhã aqui, porque no Londrina eu fiz muitos gols de cabeça aqui, muito importante também, o Cícero. Ó, entrou um corintiano aqui para zoar comigo, ó. Ele disse que o Saad ganhou de 3-0 do São Paulo. Você estava nesse jogo aí, Carlos Alberto? Ou é zoação dele? Não, então, é legal, é uma boa pergunta. É recordação, porque faz 50 anos atrás. Eu lembro bem do Saad, que eu fiz gol contra o Luiz Pereira no Parque Antártica. O Saad e Palmeiras. Fiz gol contra o Santos, Saad e Santos no Pacaembu. Contra o São Paulo, então, não deve ter sido em 75, não. Porque contra o São Paulo... Se foi 3-0, eu ia lembrar, né? Eu acho que... Se foi... Não, 77, eu estava no Londrina. Cícero. Boa pergunta, legal. Mas eu não estava jogando, não. Alguma outra 3-0. Eu não lembro do Saad ganhar 3-0 de São Paulo, mas o corintiano aqui está falando... O corintiano sabe como é que é, né? Não, mas deve ser verdade, sim. Então, eu também, parece que você jogou em Manaus também, não jogou, cara? Peraí, eu não terminei. Porque depois do Londrina, eu joguei no Taubaté em 82, olha só, Taubaté. Também fiz gol contra o Palmeiras lá no Palestra, no Parque Antártica. Joguei contra o Corinthians de Sócrates, lá em Taubaté.
O técnico era Cláudio Garcia, o nosso técnico. O Alfredo Mostarda primeiro, depois o Cláudio Garcia. Depois foi campeão mundial no Grêmio, né? Aí depois do Saad, aí eu fui para o Campinense da Paraíba. Aí comecei a rodar. 83. Aí fui para Manaus em 84, junto com Dario, Edu. Fomos campeão também lá. Campeão lá, amazonense pelo Nacional. Aí, em 85, eu voltei para Londrina, aí houve um problema aí, meu familiar, minha esposa ficou doente e veio a falecer. Aí eu vim para Londrina e aí eu fiquei. Joguei também no ABC de Natal, viu? Joguei no ABC de Natal, fui muito bem lá também. Você saiu de Londrina, rodou o Brasil e voltou e está residindo em Londrina, então. Porque em 86, quando a minha esposa faleceu, eu fiquei aqui em Londrina. Até eu tive oportunidades, que eu sou formado em Educação Física. Aí, lá em Manaus, me chamaram para ser treinador, aquelas coisas, mas eu tinha 2 filhas pequenas e eu resolvi não sair do futebol naquela época. Porque treinador naquela época não ganhava nada, não tinha salário. Depois que começou, né, esse auge aí de salários astronômicos que realmente... Eu sou da época do Abel, né, da época do Luxemburgo, da época do Marcelo e tantos outros bons treinadores que se destacaram e eu não tive, assim, eu não quis a oportunidade. Até eu tive a oportunidade, mas eu não aceitei. E aí fiquei em Londrina, Cícero, mas não me arrependo, não. Eu sou feliz aqui, trabalho aqui tantos anos, né? Construí família aqui, meus netos moram aqui, enfim. Eu só tenho a agradecer a Deus por morar em Londrina. E eu nasci em Flórida Paulista, eu faço sempre questão de falar isso. Flórida Paulista dá uns 400 quilômetros de Sorocaba, de Itapetininga. E eu já passei por perto, já vi a placa dessa cidade, ela fica lá pro lado de Oswaldo Cruz, por lá. Oswaldo Cruz, Lucélia, Damantina e Flórida. Essa aí. Eu viajei muito também pela minha empresa. Eu sou cidadão benemérito lá em Flórida. Sou cidadão honorário aqui em Londrina e sou comendador do estado do Paraná. Eita! Merece, viu? Londrina é uma cidade muito bonita. Eu fui uns 3 ou 4 anos aí do lado, aí, Rolândia. Rolândia. Já jogou no Campinho do Nacional lá ou não? Não, na época esse time era tudo segunda divisão, né? O Londrina era só divisão especial. Nem de veterano, não. Eu joguei em Bandeirantes, pelo Paranaense, joguei lá contra o Maringá, mas nessa época esses times assim não disputavam a segunda divisão, o Cícero. Tem uma história aí que eu vi contar aí que você gostava de marcar gol no Maringá, é verdade? A Lília que tá aí é de Maringá, ó, a Lília. Então, mas é verdade, porque eu, assim, o Clássico do Café na época era igual hoje o Atletiba, igual hoje Corinthians e Palmeiras, né? Enfim, era um clássico realmente que marcava aqui. E eu, contra o Maringá, sempre fiz gols. Tanto é que o Maringá, em 80, esqueci do Maringá. E em 80, o Maringá me contratou, Cisco, que eu estava no Vasco. Me contratou aqui. Então, isso foi tantos clubes que até esqueço. Mas eu fiz muitos gols mesmo. Aqui em Londrina, lá em Maringá. Realmente eu dei muita, assim, sorte e muita presença nesses clássicos, que era muito difícil, porque fazer gol em clássico, em qualquer lugar do mundo, sempre é difícil, né, Cícero? E eu realmente eu tive essa possibilidade de me destacar nesses clássicos. O Dirceu é aí de Rolândia, você jogou contra o Dirceu, não? O Dirceu é atacante, bom atacante. É que quando eu estava encerrando a carreira, o Dirceu estava começando. Hoje ele é treinador, o Cicinho, um grande treinador. O Dirceu foi artilheiro. Ele foi artilheiro lá em Curitiba. Onde foi, ele foi artilheiro. O Dirceu é amigão meu em Rolândia, pegamos uma amizade muito legal aí. E daí ele estava contando a história dele, ele jogou no Atlético, né? Atlético Paranaense. No Curitiba, né? O Atlético, é que na verdade, até vou falar porque que eu sou meio confuso para te responder. Quando eu parei de jogar bola, Cícero, eu fiquei uns 10 anos meio afastado, sabe? Porque quando para de jogar bola é horrível, é uma coisa assim, é uma sensação que não dá para descrever. E eu fiquei muito tempo sem ir no Estado do Café e sem acompanhar futebol, porque eu comecei a trabalhar com vendas, né? No comércio, precisava me sustentar, e eu
De 86 até 96, por aí, eu fiquei meio afastado. Depois, né, que relaxei, aí eu comecei a acompanhar. Mas o Dirceu fez uma brilhante carreira aqui, tanto no interior como também lá em Curitiba. Muita força. Nos jogos aí, Londrina, Atlético Paranaense, contra o Curitiba, você fez gols também, não? Fiz. No Curitiba, no VGD, em 76, eu fiz o gol de meia bicicleta, que até hoje eu lembro. Nossa, foi lindo. Pena que não tinha TV nessa época. Mas eu fiz gol sim, contra Atlético, fiz sim. O Londrina foi campeão paranaense que ano? 81, 62, que é uma outra geração, que o Gauchinho é ídolo até hoje. O Gauchinho era o artilheiro. Aí foi campeão em 92, com o Márcio Alcântara, com o João Neves, sabe? E aí eu já estava eu não ia nos estádios, não, mas eu acompanhava, né? E depois foi campeão agora com o Sérgio Malucelli, foi campeão agora com o Claudio Tencati. Fizeram uma bela campanha. O Londrina tentou, nesses últimos anos, voltar a ter aquele brilho que teve no passado, mas não está difícil de conseguir, não, Carlos Alberto? Ou seja, o Londrina, durante uma etapa, né, muitos presidentes que foram, eu fui um deles, né, que foram abenegados de ser presidente de Londrina, não tiveram uma boa, uma boa gestão, porque a dificuldade é enorme, né? A dificuldade é enorme. Quando o Sérgio Malucelli pegou, o Irã Campos, enfim, o Dorival Pagani, todos foram heróis para mim, porque ser presidente de clubes, né, médio para baixo, nossa, ainda mais com dívida, é uma loucura. E depois que o Sérgio Malucelli chegou, a coisa começou, sabe? Criou um comitê, uma diretoria paralela, sabe? A Justiça fez assim um trabalho maravilhoso para sanear as dívidas. Enfim, hoje o Londrina não tem dívida, né? E é um clube de conquistas, enfim, tem presidência hoje, tem a diretoria, mas está vencendo o contrato do Sérgio Malucelli. Acho que talvez você não sabe. Vai vencer em dezembro. Então, nessa etapa que ele ficou uns 10 anos, o Cícero foi campeão de todas as divisões, sempre na Série B, foi campeão da Série C brasileiro. Na Série B, 2 ou 3 anos, quase chegou na Série A. Mas você sabe a dificuldade que é, o custo, né, o custo financeiro. Enfim, na minha visão, todos os presidentes foram heróis. Mas o Sérgio Malucelli, para mim, ele que deu assim essa retomada, né, do Londrina a nível nacional, que hoje o Londrina é um clube, né, de muito respeito. Mas eu acho difícil agora, né, pensar em Série A de novo. Agora tem que pensar em Série B, né, fortalecer, porque o futebol não é brincadeira, né, Cícero? E depois dessa pandemia, todos voltaram a ficar igual, né? Verdade. Ninguém sem dinheiro, e agora está uma incógnita que ninguém pode sacramentar, né? Quem que é grande e quem que é pequeno. Até o Flamengo, você sabe que está com dificuldade hoje. A maioria vai começar do zero, né? Exatamente. Agora, o Londrina, uns 2 anos ou 3 anos atrás, estava aí pertinho de subir para A, né? Daí, esse ano que passou, ela não foi bem, mas nos anos anteriores, chegou perto, né? Quando o Dagoberto foi campeão, foi artilheiro da Série B, em um ano anterior, faltou um pouquinho, mas quando fala pouquinho, quem está lá dentro que sabe da dificuldade, né? A gente, como torcedor, nossa, faltou uma vitória, faltou um jogo lá, não sei aonde que o Londrina foi jogar, que o Dagoberto perdeu o pênalti, aí não classificou, enfim. Mas fizeram um trabalho maravilhoso. Esses 2 anos, era certo que o Londrina ia para a Série A, né? Mas, felizmente ou infelizmente, isso não aconteceu. E o ano passado, né, como todos sabem, caiu para a Série C e está na briga aí na Justiça para ver se retoma e volta para a Série B. Estamos aí torcendo, Cícero. Tapetão aí querendo funcionar, mas tapetão por causa dos concorrentes, sabe? O problema foi lá para o Sul, o problema aqui no Avaí, no Figueirense. Eu não estou, assim, totalmente com conhecimento qual que é o problema. Mas não foi o Londrina que recorreu, não. Quem fez as coisas fora da regra foram os clubes que, se perder os pontos, o Londrina que será beneficiado. O Luiz Terra, né? Ele está perguntando que ano que você jogou no Saad. Em 75.
Foi o Ivan, foi Wagner Chinoca, do Corinthians, o Leonetti, e fizeram uma grande campanha. Nós disputamos o Campeonato Paulista aquele ano. Ganhamos do Santos, ganhamos do Palmeiras. Foi uma bela campanha, uma bela campanha. Ele tá colocando até os resultados aqui do ano. Deixa eu ver aqui se jogou. Empate, deixa eu ver, 3-0 no Palmeiras, 0-0 0-0, deixa eu ver, 3-1 contra o São Paulo, contra o Santos. Ele tá colocando o primeiro turno e segundo aqui, o rapazinho é danado, hein? Ele colocou o Santos ganhou no Pacaembu do Santos. Eu fiz um gol de cabeça, outro foi o Benê. Eu não lembro quem que fez os gols, não, mas ganhamos sim. Foi uma bela campanha, Cícero, uma bela campanha do Saad. O presidente tinha uma indústria lá, o seu Saad, e ele tinha muitos recursos financeiros e bancou o time sozinho. Foi um belo ano do Saad aquela vez. Aqui em Itapetininga você nunca jogou, não? Não. Não. E ontem nós estávamos conversando, acho que você viu com o Niltinho, né, que foi centroavante do Derac, e ele estava contando das contusões. Você nunca teve contusões que chegou a atrapalhar a sua carreira, né? Tive. Eu até eu vou ser bem rápido. No Corinthians, com o Baltazar, ele fez lá uma forca com a bola, com a corda, e eu pulava numa caixa de areia. Eu dava 1000 pulos por dia, mais ou menos, sabe? Para fortalecer minha impulsão. E eu não fazia alongamento. E com isso, meus músculos ficaram muito presos, muito rígidos. E eu tive algumas distensões nos momentos importantes da minha carreira. Mas no Vasco foi o joelho, foi 2 só vezes. Distensão na coxa, e no Vasco foi o joelho, que realmente ali eu fiquei um ano e pouco para me recuperar. Porque nessa época, quando machucava, Cícero, era muito difícil, demorava muito para recuperar, e aí você perdia muito tempo. Mas eu tive, assim, algumas contusões que me atrapalharam, né, o meu andamento na minha carreira. O nosso historiador de esportes aqui de Itapetininga, Lázaro Monte, disse que você fez um gol no Corinthians que desclassificou o Corinthians, é por aí mesmo? Foi esse em 77, 78, foi esse. que o Vicente Matheus estava atrás do gol. Eu fiz o gol e fiquei chorando. chorando. Esse jogo foi aonde? Aqui em Londrina. Ah, tá. Jogava Zé Maria, jogava Vladimir, jogava Tobias, jogava Zé Eduardo, eu não lembro o que acho que é o Geraldão, que era atacante, eu não lembro a escalação do Corinthians, não. Eu lembro a escalação do Londrina. E o Londrina? Paulo Rogério, Claudinho, Carlos Arengue e Dirceu. Zé Roberto, Garcia, Ademar. Xaxá, Brandão e Nenê. Quer que eu fale o banco também? Pode falar o banco, vai. O banco era Sérgio Américo, era Nivaldo, era Everton, era o Mauro, que era irmão do Marinho. Era um banco muito, muito forte também. O Marinho, que jogou tempão no Flamengo lá, é de Londrina, nascido aí? Aqui, campeão do mundo. Ele era juvenil na época, foi campeão do mundo. Ele é ídolo aqui em Londrina também, muito querido. E ele tá por aí ou não? Mora aqui. Ah, tá. Fica bem, a família, os filhos, tá muito bem. Ele deu uma curta passada pelo São Paulo, e do São Paulo foi pro Flamengo, ficou bom tempo no Flamengo, né? Até assim, no particular, ele falou que na época o Oscar, né, que estava também meio inseguro no São Paulo, que ele não conseguiu destacar por causa do Oscar, que era um grande zagueiro, né? E não deu muito certo. Aí voltou para Londrina, destacou, o Cláudio Coutinho veio aqui, viu ele jogar e levou para lá. Aí foi campeão do mundo. Graças a Deus, né? E ao futebol dele. Tá certo. Você jogou contra os times do Sul também, ou não? Inter, Grêmio? Inter de Falcão, fiz gol contra o Grêmio aqui, eu fiz gol contra o Inter lá no Internacional contra o Inter, que jogava o Falcão. Só que eu joguei pelo Vasco. 3-1 para nós e eu fiz um gol também. Essas coisas a gente não esquece, porque foi tão pouco, né? É muito legal. Nossa, você fez muitos gols. Tenho certeza que muitos você esqueceu, viu? Você fez muitos gols. Agora, aí para o pessoal que está assistindo aí, é só entrar no YouTube lá, colocar gols do Carlos Alberto Garcia, que vai vir muito gols lá, não, Carlos? Tem um gol contra a Ponte Preta, Cícero. Agora estou lembrando. O Carlos era goleiro aqui do Estado do Café, também. Esse está gravado lá. Eu fiz um gol de meia bicicleta, foi em 84. Clica lá que aparece. Amanhã nós vamos dar uma olhada lá. Eu andei procurando uns gols lá, mas
não consegui baixar. O rapaz que colocou lá no blog do Londrina lá, me parece que ele bloqueou lá, uma coisa assim. Tem que entrar no Google, entra no Google e clica Carlos Alberto Garcia Londrina, que aí aparece um monte de gol sem querer lá. Seleção, você jogou só jogou só nessa de júnior? Só o juvenil. Eu era no 10, eu era meia ponta de lança, né? O time era Moacir, Zé Maria do Fluminense, Márcio do Atlético Mineiro, Cedenir do Grêmio e Bolívar. Cedenir do Internacional e Bolívar do Grêmio, o Bolívar velho. Meio campo, Pintinho do Fluminense, Carlos Alberto Garcia do Corinthians e Marcelo era reserva. E era Kleber do Fluminense. Ponta direita era Mauro, Zé Carlos lá do Nordeste, que também não despontou, que era um bom jogador, e o Joãozinho do Cruzeiro, que foi o melhor jogador do campeonato, o Joãozinho e o Pintinho. Foram os dois melhores lá desse título mundial lá em Cannes. A Joãozinho era a ponta esquerda, me parece? Driblava muito. Ponta esquerda, driblava muito. E reserva era o Rudinelli, era o Joãozinho, era o Luxemburgo, era o Marcelo do Atlético Mineiro, que virou técnico. O que mais que era? Tinha vários reservas que depois despontaram e chegaram até a seleção brasileira. O Geraldo do Flamengo, que veio a falecer, era reserva do Kleber do Fluminense. Foi uma boa equipe, viu? Uma boa equipe. No meu modo de ver, naquela época tinha mais craques do que hoje. Você não acha também? Tinha, sim. Assim, eu acho. Por exemplo, quando era juvenil, tinha lá o Rivelino, que era um monstro. O Adãozinho jogava tanto quanto quase igual o Rivelino. Então, o meia esquerda daquela época, craque, não jogava. Não jogava, né? E aí foi para muitos clubes grandes também que aconteceram isso. Hoje mudou muito o futebol, né, Cícero? Hoje o futebol está mais técnico, né? Está mais tático, está mais de correria. Mudou muito, né? Embora sempre um ou outro jogador se destacam, mas era muito pouco. Por exemplo, o Rivelino, o Dirceu Lopes foi da época do Rivelino. O Dirceu Lopes jogou pouco na seleção brasileira, né? E era um craque. Então, realmente era mais difícil. Isso não tem nenhuma dúvida. Tinha mais craques que se despontavam, né? Mas era difícil jogar também, viu, Cícero? Era muito difícil jogar. A dificuldade era a concorrência, né? Parecia... Quando eu estava no Corinthians, o Lance era meia-direita, que era titular. Tinha o Thales, que era meia-direita, um pouco antes, que era titular, sabe? E o Tião, né? O Rivelino, quer dizer, eram jogadores que jogavam o ano inteiro. E os juvenis dessa época, nessa posição, não conseguiam. O Gatãozinho, que era um craque lá comigo, lá no Corinthians, nunca jogou uma partida, nunca teve uma chance. Eu ainda tive chance, graças a Deus, joguei 3, 4 jogos lá, entrei jogando. Os demais entraram depois. Mas muitos craques no Corinthians, naquela época, que passou por lá, não conseguiu jogar. Você saiu expulso alguma vez de campo ou não? Uma vez só aqui em Londrina, uma vez só. Foi em 86, quando eu estava parando... a minha esposa estava doente e eu peguei a bola e joguei no chão, o árbitro me expulsou. Eu não dava trabalho para árbitro, não. Realmente, sabe, eu respeitava, eu era muito equilibrado nesse sentido. Eu era meio doidão para encarar o cara, para xingar, mas com o árbitro eu sempre respeitei. Isso eu tive, mas eu fui expulso uma vez, da minha carreira toda. Quase 20 anos. Tem um troféu para quem nunca foi expulso, né? Então, o Belfort Duarte, que chamava, né? É verdade. Então, mas eu fui expulso uma vez só. E lamentei muito, chorei e tudo, mas o árbitro foi muito rigoroso comigo, viu? Tem algum marcador que você entrava em campo? Você entrava em campo e falava, ih, aquele cara lá vai ser duro de passar. Esse aí, o Figueroa? Teve um. Não, é o Figueroa, porque eu sempre falo, porque me marcou. Eu era do Corinthians, fui lá em Porto Alegre jogar com o Internacional. Eu estava no banco esse dia. E aí eu entrei. E o Figueroa, ele era o rei lá, era monstro lá no Sul, mas ele já estava meio em final de carreira. E ele era meio lentão, meio assim, igual o Luiz Pereira, sabe? Eu falei, eu vou tomar a bola de zagueiro e vou fazer o gol. Eu fui nele, dentro da área dele, ele me deu um chapéu que eu não peguei mais na bola, porque naquela época tomar chapéu era vergonhoso. E aí eu nunca mais esqueci o Figueroa.
Mas joguei com muitos zagueiros importantes, né, Alci? Joguei com muitos. Só que o Figueroa ficou marcado para mim. Pensou que ia tomar a bola dele? Aí, ele foi rápido e me deu um chapéu e saiu jogando. Aí Deus me livre. Ele aí com o Marinho, né? Ele com o Marinho Pérez formaram uma zaga espetacular no Inter, né? O Marinho eu já joguei com ele quando estava no Santos, né? O Marinho, né? Joguei o Darcy, joguei quando estava no Corinthians. Eu joguei com grandes zagueiros. O Laércio, também do Corinthians, que foi grande zagueiro, mas também não conseguiu destacar, porque é difícil. Só o Vladimir da minha época que destacou, sim. Só o Vladimir, né? E num time que tinha muitos jogadores importantes, mas só o Vladimir que conseguiu jogar. O Ojeda, o Ivan, ninguém conseguiu jogar no Corinthians, né? Então, era uma época mais difícil do que hoje, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos dizer que modificou muito o futebol de lá para cá. Hoje, se você estivesse jogando hoje, você acha que poderia jogar na Europa? Com certeza. Se eu me preparasse como hoje, né, na tecnologia, que eu não sei como é que funciona, né, porque naquela época não tinha nada, nem gelo tinha para curar ensinamento, assim, era uma coisa de louco, né, não tinha nada. Mas se eu me preparasse, eu acho que eu seria mais rápido, teria mais arranque, seria mais leve para correr. Eu acho que pelo menos... Quando eu estava no Vasco, eu tive proposta para ir no Sport de Lisboa, Portugal, e eu não quis ir, porque eu queria jogar no Vasco. O Otto Glória, que era meu técnico, ele tinha um amigo lá e me fez esse convite. Mas eu acho que, não só eu, né, o Cício, muitos jogadores do meu nível na época, eu acho que poderia jogar na Europa, sim, poderia sim. Além do bom futebol, hoje também a facilidade, né, que tem os empresários que encaminham os jogadores para lá, né? Tem que ter um bom futebol, lógico. Mas naquele tempo não tinha tanto empresário assim, disputando, né, atletas, não. Ô Cícero, eu nunca tive nenhum. Eu joguei 20 anos de futebol, desde 68 até eu parei em 86, 18 anos, eu nunca tive um empresário, era eu. Quer dizer, eu não sabia negociar, às vezes eu não tinha habilidade para conversar com o presidente do clube, como o Vicente Mateus mesmo, tantas vezes que eu entrei na sala dele, talvez eu não teve competência para convencê-lo que eu tinha que renovar mais tempo, né? Ele queria me emprestar, eu não queria. Enfim, eu realmente, nesse ponto, se eu tivesse empresário, talvez a minha carreira poderia ter sido mais próspera do que foi, né? Embora eu me arrependo, porque se eu estou aqui em Londrina hoje, eu consegui estar aqui no Londrina, é porque eu não dei certo em outros lugares, né? Então, eu agradeço a Deus por não ter tido empresário também. Porque hoje o garoto de 12, 13 anos já tem empresário, já. Né? Você vê como a diferença do futebol daquela época para agora, né? É muita diferença, muita diferença. E a facilidade, né? Bom, deixa eu mostrar um negócio aqui, esse livro aqui do Case 75 anos. Deixa eu ver onde está a minha câmera. Então, o pessoal que curtir hoje a nossa live, nós vamos relacionar e vamos sortear esse livro aqui, 75 anos do Case. O Case é um clube aqui de Itapetininga, fundado por ferroviários em 1945, né, Carlos Alberto? Ela passou várias fases difíceis, que é normal, que futebol mesmo não existe por causa da dificuldade financeira, mas tem um patrimônio lá que essa presidente, a nossa presidente, né? A nossa presidente Lília Souza Santos está batalhando para que o Case volte a ter talvez no futebol profissional é difícil, né? Você sabe, né? Que está muito complicado, mas pelo menos no futebol amador, futebol feminino tem aí, mostra muita coisa aí para o Brasil. Ô Cícero, quem escreveu esse livro aí? Quem escreveu, o autor desse livro? Escreveu? Quando eu falei para você que fez o gol foi eu, esse aí foi eu também. Esse gol foi meu. Então, sabe o que é a minha curiosidade? Porque 3 jornalistas aqui em Londrina, né, o Thiago Mossini, o Vanzella, estão escrevendo um livro meu faz 3 anos. E a gente ia já lançar agora, mas depois dessa pandemia, a gente vai protelar. Eu vou te convidar para vir aqui, viu, Cícero? É uma honra para mim, viu? Não sabia que você era escritor, não, meu. Parabéns. Gosto muito desse lado aí, vai ser um prazer ir aí.
Agora, deixa eu falar sobre esse livro aí, né? Teve uma colaboração do historiador de Itapetininga. Ninguém faz nada sozinho, né, Carlos Alberto? Não, claro, claro. Ninguém faz nada sozinho. E o Lázaro Monte nos ajudou, o Canarinho, que é um casiano aí de mais de 80 anos, também nos ajudou com a história do clube, o livro do Toninho Abrame também ajudou, e a presidente do CAS, Lília Souza Santos, e o seu esposo Carlos Eduardo Santos, que também foram muito importantes para que a história do clube, que estava lá enterrada, viesse à tona. Mas vamos aí em Londrina, assim, opa, não é tão longe. Mas, Carlos Alberto, e você, recapitulando, você começou no Corinthians, foi para a seleção brasileira de Cannes, depois teve outras passagens, mas foi no Londrina mesmo que foi sua melhor fase, é isso? Mais no Londrina, foi. Eu tive uma boa fase lá de 6 meses, 8 meses, em Manaus, quando estava Bedelac, Dario, Edu, que aí o time estava, Merica, volante, que é do Flamengo, tinha jogado Luiz Florencio, então montou um time forte lá, e lá também eu consegui, sabe, sentir o prazer de jogar, porque o time foi muito bem, nós até fomos campeão lá, amazonense, 84. Mas no Londrina, Cícero, aqui realmente Deus me abençoou muito, que eu cheguei na hora certa, sabe, na hora que estava começando, sabe aquele que aquela onda, é igual quando você pula na água, no rio ou no mar, e a onda está para baixo, você nada bonito, você vai bonito. Então, realmente aqui no Londrina foi onde eu mais consegui êxito, consegui me destaque, é claro, sempre com a ajuda dos meus companheiros, né? Isso é inevitável, porque se não tiver o elenco, se não tiver os companheiros, realmente talvez eu jamais iria me destacar, mas aqui no Londrina é que eu consegui maior destaque, sim, sem nenhuma dúvida. Existe uma diferença grande de futebol de um estado para o outro ou segue o mesmo ritmo? Por exemplo, você foi lá na ponta do Brasil, que é Manaus, sei lá, eu nem sei como funciona. É que faz muito tempo que eu aprendi a jogar futebol, mas naquela época tinha diferença, assim. Alguns locais era mais velocidade. Por exemplo, lá em Porto Alegre era mais força, sabe? Já no Nordeste, mais velocidade. Então tinha, assim, em São Paulo, que eu joguei no Saad, era mais técnica e velocidade. Aqui no Paraná, quando eu vim, sabe, era mais técnica com menos velocidade. E na minha época existia. Hoje, Cícero, eu não saberia te responder, não. Hoje não, mas naquela época tinha, sim. Hoje prevalece mais o preparo físico, né? Em qualquer lugar, acho, né? Sempre foi assim, só que como assim, a condição física, a preparação era diferenciado, né? Alguns clubes tinham algumas ferramentas de trabalho já, outros não tinham nada. Então, isso mudava um pouco a condição física de cada atleta. Hoje deve estar muito, muito mais nivelado, né? Todos os clubes grandes hoje devem ter um CT. Eu fui aqui no Londrina, aqui no CT do Malucelli, é um sonho, né? É uma coisa, alta tecnologia, enfim. Deu vontade até de voltar a jogar futebol, tão maravilhoso que é, porque realmente é mais vantajoso e você se prepara mais rapidamente. E você entra em campo já sabendo das suas condições. Hoje, se você vai ter uma distensão, o atleta já sabe, então ele recua. Na minha época não tinha isso, né? Então, por isso que muitas vezes a gente se contundiu de uma maneira inesperada e sem saber o que ia acontecer. E o nosso amigo Fião, você jogou muito tempo com ele ou não? O Fio eu joguei com ele em Campo Grande, sabe? O Fio, Campo Grande. Operário? Aqui em Londrina foi assim, o maior tempo que eu passei, porque tinha a Cida, que era a esposa dele, tinha as crianças, né? O Leandro era tudo criancinha, e eu tive a honra, né, de ter sido padrinho com ele, eu batizei o filho dele. Só que eu também, como compadre, eu fui meio alheio, porque eu fiquei muitos anos sem ver o Fio. Só agora, nos últimos 8 anos que a gente se encontrou e estamos convivendo mais. Mas a gente ficou uma etapa aí de 20 anos sem saber aonde estava o Fio e aonde estava o Garcia. Mas Deus foi tão bom que nos uniu de novo e a gente tem uma amizade muito grande. Há algum tempo atrás eu peguei o carro com mais alguns amigos e fui lá na cidade dele visitá-lo, né? O Leandro. Então, é um motivo de muito... O futebol dá muita amizade, né? Sem dúvida. Fora do campo, muito mais, muito mais. Aqui em Itapetininga nós temos aqui o Esquerdinha, um moço aqui que usa de fazer os jogos de final de ano, né? Envolvendo os atletas do passado.
Agora, com certeza, o seu nome vai estar na lista aqui. Vamos esperar que passe essa pandemia. Na última reunião... Meu joelho não deixa, Cícero. Eu nem consigo andar mais. Mas nem que seja só para sair na foto. Aí eu vou. O Fiel já esteve aqui, o Candinho já esteve aqui, o Esquerdinha, que jogava no Estrada de Sorocaba, não sei se conheceu o Esquerdinha. Assim, não, de lembro eu lembro sim, né? Como eu lembro o Candinho, que foi, né? O Candinho também foi outro patamar, né? O Ney Voz também já esteve aqui com a gente. O Ney Voz jogava no São Paulo, zagueiro do Botafogo do Ribeirão Preto. Mais novo que eu, né? É mais novo que eu, né? Ele é de 80. Eu lembro que eu assisti um jogo do São Paulo em Piracicaba e ele que estava jogando lá no lugar do Oscar. O Oscar devia estar suspenso aquele dia. Ou estava contundido. É mais novo que eu. E o Ney estava lá. Então, na próxima, você deve estar aqui presente com a gente, esperando que passe logo esse negócio aí, né? Também isso aí está aborrecendo um pouco, bastante, né, Carlos? É outro mundo, é outra vida, muita coisa vai mudar, né, nas atitudes, até no andar, porque você sai hoje com máscara, ninguém conhece mais ninguém, as pessoas se encostam, assustam, então a gente vai ter que se adaptar nessa nova vida, até quando Deus quiser, né? Porque enquanto não sair a vacina, eu estou entendendo que, né, muitas coisas a gente vai ter que adaptar, e nova cultura, né? Nova educação. Eu que sempre gosto de abraçar, de chegar, de beijar, eu estou meio assustado, mas vamos aguardar. Deus sabe o que faz, né, Cícero? Nós temos que encarar e esperar que as coisas mudem para melhor, né? É evidente que... Até aproveitando, somos todos iguais, né? O mundo inteiro ficou igual. Então, aquela pessoa que era arrogante, que achava que era mais que os outros, achava que o dinheiro era tudo... Se esse cara não mudar, ele vai ficar fora da sociedade, porque hoje, Cícero, é claro que ninguém queria isso, né? Essa coronavírus que veio para assustar muita gente. Eu estou em casa direto ainda, voltei a trabalhar fazem 4 ou 5 dias, mas até a educação, o caráter, a maneira da pessoa, se não acordar para a vida e se voltar a Deus, ele vai para o inferno mais rápido que antes. Sem dúvida. Então, o Carlos Alberto, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar para nós? Que nós estamos aí com o tempo já 1h10, né, de programa, não, que passou rápido. Para mim está tudo bem, eu só tenho que te agradecer. Na verdade, quando você me chamou, né, porque é um estado, é um local aí que eu tenho pouca convivência, relacionamento, mas de nome eu conheço muita gente também. Mas eu pensei assim, puxa vida, esse cara vai me chamar em São Paulo, interior, né? Ninguém me conhece. Mas você tem nome, você tem muito conhecimento, você tem muita credibilidade. Não sabia que você era escritor também, quer dizer, historiador, quer dizer, são pessoas que estudam futebol, estudam esporte. E eu só tenho que agradecer, porque eu fiquei muito feliz, né, em participar com você. É a primeira vez que eu participo no Facebook, né? Eu tenho feito live, mas no Instagram. Então, aquelas pessoas que estão me vendo hoje, se quiser me acessar lá no Instagram, eu vou agradecer, viu? Que é Carlos Alberto Garcia, aparece lá o rosto dos meus netos lá, é um prazer para mim, né, me acompanhar, e eu curto também, quer dizer, é um momento, Cícero, de histórico, e eu estou muito feliz, eu acho que esse tempo está bom, né? Acho que foi o suficiente para eu te conhecer, você me conhecer, e a hora que você precisar, você sabe que você vai estar à minha disposição, e um beijo a todo mundo aí, de Itapetininga e toda a região. E muito mais no Paraná, né? Que o Paraná é o meu ídolo, né? O Paraná tem uma história. Deixa eu falar essa história do Paraná. Pode falar. A inauguração do Estado do Café, que foi em 76. Quantos anos fazem isso? Muita gente. Agora, pegar a calculadora ali. 76. Saiu o pênalti em mim, Londrina e Flamengo. Eu fui driblar o Júnior, ele fez o pênalti. Pênalti para o Londrina. Inauguração do Estado do Café, está lotado. Um rádio aqui dava uma televisão para quem fizesse o primeiro gol do Londrina. E eu queria bater o pênalti para ganhar a televisão. O Paraná mais velho que eu, com mais idade, com mais cancha. Sai daí, menino, eu vou bater, porque ele era o batedor mesmo. Aí bateu o pênalti, fez o gol, porque o Paraná chutava de raba bosta, né? O Paraná estava meio raba bosta, não estava seco, né? Aí fez o gol e ele ficou na história que Londrina,
por ter feito o primeiro gol no Estado do Café. Por isso a minha admiração por ele é eterna e é muito grande. Gente boa. Valeu, ele é aí perto. Cambará é aí perto, né? Próximo quase, né? Pertinho. Dá 50 quilômetros, 60 quilômetros daqui. É pertinho. Quando a gente vai para Rolante, a gente passa por aí. Uma coisa eu quero dizer para você. O pessoal da nossa idade, e alguns até mais jovens, todos conhecem Carlos Alberto Garcia. Pode ter certeza. Eu cheguei para o pessoal aqui que vem aqui, entra com a gente aí no Facebook, nós vamos bater um papo com o Carlos Alberto Garcia. Ó, aquele do Londrina? Ou aquele do Corinthians? Então você que do Corinthians era só o Carlos Alberto. Então o Carlos Alberto aqui todo mundo é só Garcia. Então, às vezes, a pessoa confunde um pouco, mas eu estou muito feliz, fiquei muito feliz isso. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer a você pelo convite. Super conhecido aí, tem seu nome na história do Londrina e do futebol brasileiro. E nós vamos aí, quando sair seu livro, nós vamos aí, viu, pedir um autógrafo para você aí, tá certo? Já está autografado, eu vou convidar sim. Obrigado.